Hoje o nosso entrevistado é uma pessoa muito especial, que deixasse aqui uma surpresa, né, para os irmãos que estão ligados no programa. É o nosso irmão pastor Aldenor do Vale. Não sei se o chamo de pastor ou de missionário agora, mas vamos continuar tratando como pastor porque fica melhor para mim. Eu gostaria de conversar um pouco com ele e você que está ligado no programa Luz da Verdade, gostaria de falar que o pastor Aldenor é a pessoa que está responsável, assim, de trazer para nós, nesse momento, algumas informações sobre o trabalho ali em Moçambique, o qual a Assembleia de Deus no Amazonas estará enviando alguns missionários este ano. Eu gostaria nessa tarde, de cumprimentar o irmão Aldenor com a paz do Senhor Jesus e que ele desse a sua saudação aos ouvintes. Paz do Senhor, irmã Elda, e também a todos os ouvintes da Rádio Boas Novas do programa Luz da Verdade. Para mim é motivo de alegria e é uma satisfação muito grande estar aqui no programa Luz da Verdade para cumprimentar os nossos irmãos aqui em Manaus, nossos amigos também. E eu estava com um pouco até de saudade, porque está com alguns meses que eu não tinha vindo até aqui para fazer aquele nosso programa, né, que também tem uma audiência muito boa. Estava com saudade, mas estamos aqui, irmã Elda, nessa tarde, para cooperar também com o programa Luz da Verdade. Eu gostaria de começar perguntando para o pastor Aldenor como aconteceu a sua chamada para a obra missionária em Moçambique. Bom, a chamada missionária, às vezes Deus faz a surpresa com a gente, né? Como é sabido já por algumas pessoas que eu já pude dar o meu testemunho, a minha chamada, ela foi assim muito súbita, porque eu não tinha nenhum pensamento de sair daqui de Manaus, assim. Nesse momento nós tínhamos alguns planos, alguns projetos na nossa área onde nós trabalhávamos para o Senhor. E de repente, quando surgiu o projeto África, principalmente quando o pastor Samuel voltou de Moçambique, em outubro do ano passado, onde foi firmado ali o contrato, a parceria entre a Igreja Assembleia de Deus em Manaus e a Visão Cristã na Inglaterra, e ele começou a falar mais intensamente sobre a África. E dentro de mim, alguma coisa foi mudando, né, irmã Elda? Porque eu não pensava mesmo em sair daqui de Manaus. E aquele sentimento foi crescendo dentro de mim, e eu simplesmente fiz algumas provas com Deus, simples, mas porém objetiva, e Deus me respondeu com sinais exatamente conforme eu tinha orado, tinha pedido, e Deus me confirmou, e foi mais ou menos assim a minha chamada, porque não teve muito mistério. Deus apenas me deu um forte sentimento pela África, pelo projeto, e isso dentro de mim foi crescendo de um momento para outro, que eu não pude voltar atrás, eu não pude dizer que não. Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça a partir daquele momento que eu tive convicção que Deus realmente ele tinha um propósito na minha vida, e diferente daqui, e que realmente ele queria me levar para outro continente, ou seja, para a África, para estender as mãos àqueles irmãos moçambicanos que ali estão. Pastor, eu gostaria que o senhor nos falasse como foi que o senhor viu essa primeira viagem, que nós sabemos que o senhor esteve viajando, creio que um mês e pouco, quase 2 meses, não? Sim. Esteve fora. Eu gostaria que o senhor nos falasse assim, o que representou para o senhor essa primeira viagem para Moçambique. Bem, essa minha viagem para Moçambique, irmã Elda, ela teve uma finalidade. Foi necessário eu ir a Moçambique, pois como não é somente a Assembleia de Deus em Manaus que está envolvida nesse projeto, existe uma parceria com a Missão Visão Cristã na Inglaterra, e é onde nós tivemos em janeiro ali discutindo sobre o projeto, e alguns pontos entre a Igreja de Manaus e a Visão Cristã ficou ainda para ser definido naquela reunião. Ficou dependendo de uma viagem minha para Moçambique. Como as zonas rurais de Moçambique, ver o estado daquelas zonas, a situação do povo, como eles vivem, como eles moram, as principais necessidades daquele povo. Então, esse foi o objetivo da minha viagem, e pude constatar tudo bem de perto. E graças a Deus, irmã Elda, eu fui bem sucedido, porque Deus me deu essa oportunidade de, antes de ir de vez para Moçambique, eu poder conhecer
eu ter esse primeiro impacto e de lá tirar as conclusões de que maneira nós poderíamos trabalhar em Moçambique, porque ficava muito difícil a gente ir para Moçambique assim antes de realmente ver de perto o trabalho, o país, conhecer as pessoas, as lideranças, ver principalmente as estradas, porque nós vamos realmente viajar muito na região norte do país. É muito difícil de se trafegar naquela região, por isso tínhamos que ver para poder então adotarmos um trabalho que viesse a ser mais apropriado para a igreja em Manaus, para os missionários amazonenses, como nós temos aqui a nossa maneira de trabalhar. Então nós queremos levar daqui para lá, para Moçambique, a nossa experiência que nós temos aqui, que Deus tem nos concedido, para ajudar os irmãos ali, enfim, evangelizar toda aquela região norte do país, que é muito carente. Eu gostaria de perguntar ao senhor o que mais lhe chamou a atenção em relação ao povo moçambicano, porque nós sabemos que, nós já conhecemos, ouvimos as pessoas falarem que o povo tanto é carente espiritualmente como materialmente. E nós gostaríamos que o senhor nos falasse assim, qual uma necessidade daquele povo que o senhor pode contemplar ali, que gostaria de passar para nós assim, como experiência. Olha, verdadeiramente, muitas vezes é até assim chocante a gente falar sobre Moçambique nesse aspecto, porque eu na minha vida nunca tinha visto tanta pobreza, tanta necessidade. Não somente, Maelda, no sentido espiritual, que sabemos que Moçambique é um país, o povo moçambicano, eles são muito realmente oprimidos por espíritos malignos. Sabemos que ali impera, ali está o trono do nosso inimigo de Satanás. A operação maligna, a influência maligna na vida das pessoas é muito forte. A macumbaria, a feitiçaria, o ocultismo, enfim, isso é muito forte ali em Moçambique. Então o povo vive realmente espiritualmente escravizado. Mas tem também o lado físico, o lado material, o lado humano. Eu, na minha vida, sinceramente, eu já conheço um pouquinho do Amazonas. Eu fui pastor numa região do Amazonas muito pobre, que é a região do Alto Rio Negro, uma área indígena, São Gabriel da Cachoeira. Conheci ali muitas dificuldades, mas, sinceramente, eu nunca tinha visto, irmã Elda, na minha vida, tanta dificuldade, tanta pobreza como eu vi em Moçambique. Eu tenho contado para algumas pessoas a situação do povo moçambicano. A massa, a população, a maioria da população de Moçambique vive realmente uma vida, eu diria assim, eles não vivem nem sobrevivem, eles existem ali, porque as casas, a maioria das casas, podemos até contemplar cidades, pequenas cidades de casinhas feitas de capim, cercadas de capim, cobertas de capim, onde as pessoas podem somente dormir ali. Porque durante o dia eles vivem mais no relento, nas estradas, na cidade atrás de comer alguma coisa, de arrumar algum trabalho. Por isso a vida humana, do ser humano em Moçambique, a vida material, é muito difícil. E só Deus pode realmente, irmã, fazer alguma coisa, porque outros países, até as Nações Unidas, têm há muito tempo procurado ajudar, levando mantimento, suprimento para aquelas pessoas, mas não tem conseguido. É um país, são 18 milhões de habitantes, que dificilmente o mundo vai conseguir sustentar esse povo se Deus não fizer com que a economia do país possa desenvolver, possa crescer, enfim, que haja uma mudança também até de mentalidade do povo de Moçambique. Mas esses dois lados, o lado o material é muito precário, muito difícil, e também o lado espiritual, as duas coisas estão paralelas igualmente, e nós estamos orando a Deus para Deus restaurar tanto o lado espiritual como o lado material do povo moçambicano. Realmente só com a mão de Deus mesmo, com a intervenção assim da mão poderosa do Senhor, algo poderá ser feito para que possa mudar a situação de Moçambique. Mas eu gostaria de perguntar ainda para o senhor, se o senhor chegando lá, diante das dificuldades que o senhor encontrou, houve algum momento assim de pensar em desistir, de fazer a obra do Senhor ali? Olha, eu tive momentos assim, depois de viajar algumas horas, 23 horas, dia e noite, em estradas difíceis, eu cheguei a angustiar, né? Porém, em nenhum momento eu tive vontade de desistir
porque eu tenho convicção, eu tenho convicção do meu chamado. E naquele momento, assim, que eu angustiei, Deus me deu coragem, me deu força, e eu quero dizer a você e a todos os ouvintes desse programa que eu só me senti mais desafiado, mais encorajado. Eu estou hoje cada dia mais encorajado, mais desafiado, porque eu sei que o pouco que Deus tem nos dado aqui em Manaus, aqui no Amazonas, nós podemos dividir e nós com certeza seremos úteis, não somente eu, mas todos os 50 missionários que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Manaus, no Amazonas, estará enviando para Moçambique a partir desse mês até agosto, se Deus quiser. Nós vamos para os nossos intervalos comerciais e nós continuaremos em seguida ainda com a entrevista com o pastor Adenor do Vale. Como você já ouviu, nós estamos fazendo uma entrevista nesse momento com o pastor Adenor do Vale, ele que será o nosso missionário ali na África, em Moçambique. E eu gostaria de fazer uma das últimas perguntas para ele, que eu queria perguntar para ele qual a palavra que ele gostaria de dar, né, nessa tarde, àqueles que estão se preparando para ir ao campo missionário e, em especial, que estão se preparando para ir a Moçambique. Qual a palavra que o senhor gostaria de deixar a esses irmãos? Pode ser que depois de que eu tenha falado alguma coisa sobre Moçambique, você, meu irmão, minha irmã, que é um candidato a ir para Moçambique, possa estar aí, né, pensando, cocheando em dois pensamentos. Será que vou? Será que vale a pena ir? Será que eu vou aguentar? Quero dizer para você uma coisa, que aquele que lhe chamou, aquele que vai lhe enviar, é ele que vai estar com você lá em Moçambique. Eu quero dizer a você, como eu já falei aqui, estou falando aqui, falei agora há pouco na entrevista, que eu me senti mais encorajado, mais desafiado. E com certeza você também, que tem se colocado nas mãos de Deus e está com esse propósito no seu coração de ir a Moçambique, tem convicção e sabe que você é útil e pode estender as mãos àqueles nossos irmãos moçambicanos. Sinta-se, meu irmão, minha irmã, mais fortalecido, mais encorajado, porque você tem que crer da seguinte maneira, que a obra não é do pastor Adenor, não, e nem é sua também, é de Jesus. Ele é o dono da obra, é Ele quem está chamando as pessoas, é Ele que tem lhe escolhido, é Ele quem vai lhe enviar, e é Ele quem vai estar com você todos os dias, Ele que vai lhe sustentar, por isso não temas, e que você possa ser mais e mais encorajado, e que possa cada dia mais sentir mais amor, mais compaixão por aquelas pessoas, pelos moçambicanos que estão clamando por socorro e nós podemos estender as mãos para eles. Eu gostaria de agradecer ao pastor Adenor do Vale e pedir que dê suas considerações finais aos ouvintes do programa. Bom, nesse momento eu não posso deixar, né, de pedir a oração da igreja em Manaus, de todas as igrejas evangélicas, das pessoas que têm o coração na missão, da você que tem se preocupado com Moçambique. Nesse momento, ore por Moçambique para Deus restaurar aquele povo e também ore pelos missionários que vão ser enviados para Moçambique. Eu sei que de uma forma ou de outra você pode também estar incluído entre aqueles que vão para Moçambique, orando, apresentando a Deus e com certeza Deus vai abençoar tanto os que vão como aqueles que vão ficar. Portanto, essa é a minha palavra a todos os ouvintes desse programa Luz da Verdade. Muito obrigada, pastor